Olá, pessoal. Eu já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Segurança e eletricidade. Antes da gente iniciar aqui propriamente dito, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? Aí depois desse compartilhamento das diretrizes, vamos voltar à nossa programação normal. Só um minutinho, achei. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Isso aí, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela novamente aqui com vocês. Então, vamos recapitular da semana passada. Então, já está disponível o link da aula, né, da semana passada, tá? O link já está aqui. O link não, né? Desculpa. A gravação da semana passada. Lembrando que pelo cronograma esse curso ele vai funcionar, né? Ele iniciou do dia 21/10. São 4 aulas, tá? Na UC de Segurança e Eletricidade. E na semana passada, nós começamos a falar sobre o cronograma. Eu até mostrei aqui, ó, para vocês como que vocês colocam aqui MTE, né? Ministério do Trabalho e Emprego, NRs, tá? Eu até no primeiro momento eu falei sobre a NR10, né? Mas eu prefiro que vocês venham aqui, ó, vai entrar no site aqui do governo, né? NRs, porque aí mostra todas as 38 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que regulamento, assim como eu mostrei aula passada, o Código Brasileiro de Ocupação de cada atividade, em qual atividade, por exemplo, vamos pegar aqui um eletricista industrial, em qual atividade que ele se encaixa, que é semelhante ao do eletrotécnico. Veja bem o que eu estou dizendo, semelhante, não estou dizendo igual ou idêntico, né? Vamos aos termos lá da matemática. Aí idêntico aí seria a mesma coisa, semelhante, tá? Eles têm convergências, ambos o eletricista industrial, o predial, o de rede de distribuição, o de linha viva, tá? O eletrotécnico, o engenheiro eletricista, eles, né, se expõem ao risco, e esse risco, ele é chamado de risco periculoso, tá? Que eu falei aula passada aí, que é a NR16, tá? Existem as atividades e operações perigosas ou periculosas, né? Relacionada aí à segurança do trabalho. E dentre essas operações periculosas, você intervir com eletricidade, ou seja,
em conformidade com a NR10. Aí lembra que a gente veio aqui, ó, baixou a atualizada, tá? E o manual de auxílio na aplicação da SNR. Aí lembra que eu fui mostrando aqui, ó, por exemplo, né, que naquele dia eu ia fazer uma breve introdução, falar de riscos, mas na verdade foi mais introdutório. Hoje a gente vai correr mais um pouco aí nesse conteúdo, tá? Para a gente parametrizar, lembrando que são 15. Deixa eu ver, não abri, ah, tá aqui, ó. Lembrando que em conformidade com o anexo 3, tá? Lembra que eu falei que esse curso aqui, ele é esse de segurança e eletricidade aqui do eletrotécnico. Lá na engenharia elétrica também tem um curso semelhante a esse. É dependendo da instituição, por exemplo, eu me formei na PUC Goiás, né? Dependendo da instituição, eles colocam um nome, mas o objetivo é o mesmo, é a segurança e eletricidade. Quando eu fiz engenharia elétrica, chamava-se é, Introdução à Engenharia de Segurança. Eu acredito que é um nome lógico, né, dado que nós estávamos fazendo um curso de engenharia elétrica, mas basicamente é a mesma coisa. Obviamente, num curso de predial, por exemplo, deixa eu pegar o profissional da elétrica, vamos dizer assim, o, o que tem menos atribuições, e na verdade nem atribuição, ele tem responsabilidades, melhor dizendo. Daqui a pouco eu explico o que são atribuições. O que tem a menor responsabilidade, né, que é o eletricista predial, depois o eletrotécnico, e no patamar mais alto, né, o engenheiro eletricista, né? Ou seja, o engenheiro eletricista e o eletrotécnico, esse sim tem atribuições. Atribuições são os tipos de serviços ou trabalhos que você pode se responsabilizar tecnicamente por eles. Ambos, o eletrotécnico e o engenheiro eletricista, eles têm um conselho de classe, né? O eletrotécnico tem o conselho dos técnicos e o engenheiro eletricista tem o CREA, né? Aí ambos eles têm atribuições, né? O engenheiro eletricista ele tem total abrangência, total atribuição desde ministrar cursos, fazer projetos, se responsabilizar tecnicamente. Já o eletrotécnico, ele tem até 800 kVA, por exemplo, de carga que ele pode se responsabilizar, pode fazer laudo técnico, pode inclusive ser assistente técnico em processos trabalhistas, que seja ele como um paradigma, ou seja, uma referência para que o reclamante ou o requerente, né, que está movendo uma ação para o requerido ou para a reclamada, né, ele possa ser usado de base ali, né, ser balizado dentro das atribuições, dentro das tarefas que ele pode fazer. Já o mais baixo ali, que seria o eletricista predial, ele não tem atribuições, porque esse termo atribuições ele é mais técnico. As atribuições, por exemplo, pessoal, é igual eu falei, você tem um conselho, seja do técnico, seja de engenharia, por trás, que garante que aquele profissional realmente é um técnico ou um engenheiro e que quaisquer sanções legais aí, né, relacionada à má conduta, por exemplo, exercício ilegal da profissão, seja atribuída a ele. Se, por exemplo, vamos supor, o cidadão é engenheiro eletricista e ele faz o projeto de uma ponte. Ah, mas ele aprendeu lá na faculdade. Sim. Porém, quem tem atribuição para projetar pontes, né, é só o engenheiro civil, né, com a especialização igual nós temos a especialização de sistema elétrico de potência, né?
em estradas e rodagens aí, por exemplo, né? O engenheiro civil, ele pode se responsabilizar. Mesmo, por exemplo, né, que você saiba fazer, você tem que se responsabilizar tecnicamente. Aí lembra que eu falei no caso do engenheiro, a anotação de responsabilidade técnica, né? No caso do eletrotécnico, é o, é o termo, né? O TRT, né? Termo de responsabilidade técnica, que todo e qualquer serviço que ambos lavrem, eles têm que emitir esse documento. Esse documento ele serve como nota fiscal, ou seja, comprovando que ele fez um determinado serviço, um projeto, um laudo, inclusive até ministrar aulas, caso ele seja contratado para isso por uma instituição de ensino, ou até mesmo como um profissional liberal, né, já que ambos têm atribuição técnica para isso, podem ministrar cursos e podem gerar uma anotação de responsabilidade técnica, né? Então, já o eletricista, como ele não tem um conselho, mas tem um sindicato, beleza. Existe também sindicatos. Uma coisa é um sindicato, outra coisa é um conselho federal, tá? Então, o sindicato, ele não tem, por exemplo, ele não pode. Lembra que eu falei que a instituição de ensino aqui, por exemplo, vamos pegar aqui como base aqui o Senai. Eu sou engenheiro eletricista e sou engenheiro de segurança do trabalho. Porém, a minha função aqui é docente, e como eu tenho atribuição técnica, ou seja, eu tenho um curso superior, eu tenho a pós-graduação, eu posso ministrar cursos para essa área, né? Inclusive, posso me responsabilizar tecnicamente pelo que eu estou falando, ou, por exemplo, se eu for escrever junto com uma pedagoga aí, um plano, né? Um plano político-pedagógico, tá? Já o eletricista, por exemplo, ele não pode fazer isso, porque ele não tem atribuição, ele não tem um conselho que gere essas regras e tal, tá? Então tem essa diferença. E aí esse curso, igual reiterando da aula passada, tem o anexo 3 que fala do treinamento básico. Existem dois treinamentos básicos. Tem o próprio NR10, que é relacionado à norma de segurança em instalações elétricas, e tem o CEP, tá? Aí lembra que eu falei que o NR10 são 15 assuntos, ou até responsabilidade civil e criminal, e o curso complementar, ó, geralmente nas grades aí das faculdades, das instituições, ele não tá com esse nome, tá? E aqui fala que é um curso complementar dentro da própria NR10, viu? Ele não é uma outra NR, por exemplo, NR11 ou NR9, tá? Ele é um curso dentro da própria NR. Então, aí aqui fala, né? Segurança no sistema elétrico de potência. Aqui ele está considerando, né? Desde da criação da energia, que é uma geração, por exemplo, uma hidrelétrica, até você, né? Consumidor final, né? Você provavelmente é consumidor residencial, tanto o industrial e o comercial, tá? Então, até chegar nesse consumidor. Professor, mas não é a mesma, não é chover no molhado, não é o mesmo curso? Ah, mas eu lembro que o senhor falou que esse tem 15 itens e o outro tem 18. E ele tem uma ressalva aqui, ó. Onde tem asterisco aqui, né? Ó, esses tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho características de cada ramo, padrão de operação, de nível de tensão e de outras peculiaridades específicas do tipo ou condição de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico-trabalhador. Traduzindo para o português Brasil, o que que ele está querendo dizer? Esse curso complementar, que também é de 40 horas, ou seja, os dois seriam na prática 80 horas, esses dois cursos, um ele é o básico,
tá? Ele é diferente desse Introdução à Engenharia de Segurança que eu tive lá na faculdade, porque ele é para nível superior, tá? E tem o curso básico que todo eletricista, todo eletrotécnico, inclusive engenheiro eletricista, ou seja, quem lida com eletricidade, tem que ter esse curso para desempenhar suas funções aí como projetista, também chefe de, sei lá, gestão na parte de projetos, ou como executor, ou seja, trabalhando lá na linha de frente, né, pegando um projeto próprio ou de alguém que elaborou e executando, colocando ele em prática, né, tirando do papel e colocando na vida real lá esse projeto, instalando eletrodutos, eletrocalhas, cabeamento, disjuntores e assim por diante, tá? Então, tudo que é específico, por exemplo, tem um tópico aqui que fala sobre energia, trabalho com um circuito energizado, tá? Ai, professor, mas eu lembro que o senhor falou que a prioridade numa instalação elétrica é a desenergização. Sim, é verdade. Essa é uma prioridade, mas existem casos em que não seja possível a desenergização, mas é necessário. Uma coisa é você dizer que é impossível, outra coisa é necessária. Eu vou contextualizar, tá? Então esse curso aqui que a gente está pegando é esses dois? Não necessariamente, é baseado nesses dois, tá? Toda vez, por exemplo, você está fazendo esse curso aqui no seu curso técnico, né? Seja técnica eletrotécnica, técnica em mecânica, mecatrônica, automação, não importa. Você está fazendo essa disciplina e ela é pautada, baseada neste material aqui, tá? Esse curso, né, aqui tem essa grade aqui, se eu não me engano, acho que é 60 horas, salvo engano aqui, desse em específico aqui dessa UC, né, unidade curricular aqui, desse específico, se não me falha a memória, é umas 60 horas, por exemplo. Só que esse é um compilado. Vamos pegar aqui, ó, a sala de vocês, ó, vamos lá aqui, ó, estude aqui, né? No estúdio aqui, ó, lembra, ó, tem a NR, essa que vocês estão vendo aqui de lado, atualizada, tá? E tem também o livro de vocês aqui, o livro digital, tá? Aí lembra que eu falei desse bug aqui, ó? Se der esse bug aqui no seu navegador, você clica aqui, ó, que aí ele vai abrir outra aba, né? Aí sim é a aba do Drive, onde está armazenado essa UC aqui, que é de segurança e eletricidade. E essa UC aqui, ó, né, ela compila todos esses 15 tópicos de NR10 e os 18 tópicos de CEP. A questão é que o CEP, diferente do NR10, que é o básico, ou seja, é apresentar pela uma primeira vez aí esses conceitos, o CEP é você já de posse desse conhecimento aí, ele vai ser específico, por exemplo, a trabalho em a chamada linha viva de distribuição, que é o circuito energizado. As regras, como que você faz isso, entendeu? Beleza, professor, entendi. Então, todos esses tópicos, esses capítulos, 10 capítulos aqui, ele, né, busca falar sobre a NR10 aqui, tá? Então, entendi, professor. Então, nas empresas, quando você entra, inclusive o senhor disse na aula passada que o senhor, quando se formou, foi trabalhar num escritório, o senhor teve que fazer esse curso. Na verdade, eu trabalhava num escritório e eu também era fiscal aí da concessionária de energia. Aí, na qualidade de fiscal, eu já fiz o NR10 lá. Embora eu já tinha feito engenharia elétrica, já tinha feito essa disciplina, tá?
Aí eu ainda não tinha feito, não tinha iniciado a pós-graduação em engenharia de segurança, né? Mas também, ainda que eu tivesse, né, iniciado o curso, lá em engenharia da segurança, né, na pós-graduação, você ainda faz todos esses tópicos aqui, só que de uma maneira, né, já que é uma pós-graduação, né? E, inclusive, você recebe mais atribuições, ou seja, mais serviços com que você pode assinar, né? Com que você pode se responsabilizar tecnicamente por eles, tá? Beleza, professor, entendi. Vou até deixar o livro aberto aqui. Agora vamos voltar aos tópicos aqui ao longo dessas três aulas aqui, a primeira e essa segunda aqui no início aqui, ela, né, serviu para a gente fazer essa introdução, né, um pouco longa, mas agora vocês vão começar a entender aqui. Deixa eu compartilhar aqui o material, enquanto só vai ser necessário compartilhar aqui a apresentação, que aí fica mais fácil, tá? Só observar se ela aparece aqui, já que ela aparece, pessoal. Aqui, está prestes a ser compartilhada aí. Que aí fica melhor aqui. Então, né, agora você sabe que essa disciplina aqui do curso, né, do curso técnico, dependente se você está fazendo eletrotécnica ou técnica e mecânica, por exemplo, né, é uma disciplina que junta ambas NR10, né, que é um curso básico, é um curso inicial para você saber, né? Por exemplo, que a NR10 é uma atividade, a NR10 não, né? A eletricidade, ou seja, o trabalho com eletricidade é uma atividade periculosa, tá? Beleza? E saber também que existe um curso que é o CEP, que você também faz. O inicial é 40 horas, tá? E aí, de 2 em 2 anos, vou aproveitar para falar desse tópico agora aqui, de 2 em 2 anos, ou seja, bienalmente, você faz uma reciclagem, tá? E esse curso, pessoal, é diferente, até o pessoal lá da engenharia lá que eu sei que eram vários. Na minha turma tinha engenheiro eletricista, né? Tinha eu e um colega já de outras faculdades, né, de outras instituições, tinha engenheiro civil, tinha engenheiro ambiental, tinha engenheiro agrônomo, ou seja, tinha de várias engenharias fazendo essa mesma pós-graduação, tá? Inclusive, a engenharia de segurança, ela é uma pós-graduação do curso de engenharia civil, tá? Ele foi criado ali pelo engenharia civil. Obviamente, se você tem engenharia, você pode fazer esse curso. A nível técnico, né? Você tendo o segundo grau completo, você pode fazer o curso técnico em segurança do trabalho. Aí, do mesmo jeito que o eletrotécnico ele tem uma atribuição limitada perante o engenheiro eletricista, o técnico de segurança tem uma atribuição limitada perante o engenheiro de segurança, né? Que além da graduação, né, o pré-requisito para ele ser engenheiro de segurança, ele já tem que ser engenheiro de alguma dessas áreas aí, né? que eu, que eu citei e outras, né? Qualquer área da engenharia. Beleza, entendi. Vamos navegar por esses tópicos aqui. E geralmente é um curso, tanto é de NR10 e de CEP, é um curso em que a gente é, eu vou pegar a minha experiência, né, minha visão aqui da engenharia, né? Na engenharia elétrica, você está acostumado a trabalhar com cálculos, né, com desenho técnico, né, que é uma parte que envolve o projeto, né? O próprio nome já diz, é uma projeção de algo que não é concreto,
mas que ele é projetado, ou seja, a nível de projeção, ele é pensado através de fórmulas matemáticas, fórmulas físicas e colocado, né, à prova aí, ou seja, materializado através dos desenhos também, o desenho técnico, as representações gráficas aí, eles visam materializar essa ideia que foi projetada, né, no âmbito, por exemplo, da engenharia elétrica, pode ser da engenharia civil, uma edificação vertical, uma edificação horizontal e por aí vai, tá? Então, e na aula passada eu falei, né, dos tópicos aqui, a introdução eu já tinha feito, comecei a falar de riscos, vou falar de técnicas de análise de risco aqui para vocês. Vou perfazer todos esses 15 tópicos. Aí, como ele é um compilado tanto de NR10 e de CEP, eu também vou falar dos outros tópicos. Tem alguns tópicos que se repetem, tá? Tanto em NR10 quanto em CEP, mas tem outros tópicos, por isso que tem 18, né? Que são particulares dependendo da área que você está trabalhando. Por exemplo, o NR10 que a concessionária de energia elétrica ministra lá, inclusive o CEP, né? Ele é um pouco diferente para o pessoal, né? Sei lá, do técnico, para o pessoal da eletricista, né? Ele é mais. Aí tem dentro do eletricista, tem um eletricista de rede de distribuição, né? Que já tem outros tipos de circuitos elétricos, né? São circuitos, mas são circuitos que ficam a céu aberto, fica instalado em postes, né? Postes circulares, poste aquele quadradinho, né? O duplo T e por aí vai, né? Então tem padrões, rede nua, né? Ou seja, uma rede que o cabo ele é desencapado, né? Parece loucura, né? Mas essa rede existe. Inclusive, eu até achava que era cabo de aço, então a gente vai falar desses tópicos aí. Vamos lá, já lá para o risco. Então, o objetivo aqui nosso aqui é apresentar os riscos da eletricidade que eu já tinha dito, né? Abordar as formas de proteção contra acidente, tá? Então, para trabalhar com eletricidade, ela apresenta riscos, né? E esses podem causar danos. Eu elenquei aqui, né, os pessoais e os materiais. Pessoais causado pela passagem de corrente elétrica no corpo, né, mais conhecido como eletrocução, e os materiais, ou seja, que vai fazer dano, né, à propriedade privada, à propriedade pública aí. No caso, pode ocorrer incêndio, pode ocorrer explosão. Uai, professor, mas a eletricidade não é explosivo, não é aquele tal de TNT, né, o trinitolueno, mas a corrente de curto-circuito ela é tão alta, pessoal, que ela pode provocar explosão, né, e em derivado dessa explosão, ela pode provocar incêndio inclusive em transformadores. O óleo que outrora ele era utilizado para resfriar o núcleo do transformador, quando ele torna-se quente, quando ele aquece em excesso, em vez de ajudar, ele faz é atrapalhar, né? E se você não fizer um tratamento adequado desse risco de explosão e de incêndio, você pode até piorar esse incêndio aí, né? Causando, inclusive, por exemplo, não sei se vocês sabem, né? Mas os antigos sabem aí, né? Ainda mais as pessoas que são acostumadas a fazer, né? Quem sabe fazer comida aí, por exemplo, você não pega sei lá, um pedaço de frango congelado e coloca dentro de um óleo. Primeiro, porque se ele não explodir, né? Ele por exemplo, ele está congelado, ele só vai fritar aquela casca de fora. Mas o problema não é nem esse. Esse é o menor dos problemas. O problema é que óleo quente e água, dependendo se está frio ou não, não é uma boa combinação. Ele vai provocar uma explosão, uma expansão. Acho que eu tenho até um vídeo aqui. Na hora que a gente falar sobre o assunto, eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, a instalação elétrica, para a gente, né, pegar
fazer uma pegada aqui mais técnica aqui, né? Ela é um conjunto de componentes, né? Esses componentes, ó, igual tá aqui, tô mostrando aqui, ó, que permitem ou podem permitir passagem de corrente elétrica. Que componentes são esses? É os condutores, né? Fios condutores. Na verdade, quando a gente fala fio ou fala cabo, nós estamos querendo dizer, entre aspas, para uma pessoa comum, né? Ou igual eu comentei, a pessoa inadvertida, o BA1, né? Que eu comentei a aula passada, é uma pessoa que, né? Ela é adulta. Porém, o máximo que ela viu sobre eletricidade foi se ela é adulta e se ela finalizou o segundo grau, ela viu eletricidade, ela tem esse conhecimento. Esse conhecimento por si só, ele é mais matemático, ele é mais físico do que um conhecimento prático para você lidar com circuitos elétricos, tá? Ele é mais teórico, matemático, para você entender os princípios. Agora, na prática, para você montar circuitos, o pessoal chama de fazer intervenções, vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo, tá? Por quê? Porque você pode, por exemplo, se você não souber que é uma coisa besta, né? Que quase todo mundo sabe, mas se você tocar em um condutor, ele tem uma proteção plástica, essa proteção plástica, ela tá, por exemplo, comprometida e você tocar a mão. Vamos supor, em uma estrutura, pode ser metálico, pode até ser a parede mesmo. E você foi energizado com uma mão e tocar na outra estrutura, essa diferença de potencial, ou seja, o cabo que você está pegando tem 220 volts e o local onde você está pondo a mão tem 0 volts, né, não tem potencial nenhum, aí ele provoca uma diferença de potencial. Por isso que é possível, né, por ter que existir essa diferença de potencial, por isso que é possível o pessoal trabalhar com a rede energizada, por exemplo, a chamada 13.8, porque o que vai matar, o que vai causar essa eletrocução não é o potencial elétrico em si. O que vai causar essa eletrocução é a diferença de potencial. Daí, se eu tiver com luva e for, por exemplo, baixa tensão, eu consigo, né? Apesar do cabo estar desencapado, eu não vou ser eletrocutado porque eu não vou ser é, conectado à rede elétrica com 220 volts, tá? E ainda que eu tivesse sido conectado e não tivesse com a mão tocando, ou descalço, por exemplo, utilizando um calçado aí fechado que não dá condução, ainda mais se for um calçado de segurança, né, com certificado de autorização para eletricista, né, mesmo assim eu não seria eletrocutado, tá? Porque precisa de uma diferença de potencial. Então, esses elementos, o fio, né? O fio, aí lembra que eu falei na aula passada, ele é apenas um condutor. Agora, quando são vários fios, o pessoal chama de cabo, né? Receptores e proteção. Receptores são os equipamentos, viu? Propriamente dito, tá? Dessa instalação, desse esse conjunto de, né? Ou seja, você tem os condutores ou fios que conduzem a eletricidade, você tem os receptores, que são os equipamentos que vão ser energizados por esses fios que vêm lá da geração, né? E a proteção que vai proteger o equipamento, lembra que eu falei que a proteção ela protege o circuito, ou seja, ela protege o cabo, consequentemente, ela protege o equipamento ou receptor. No caso, ele está falando receptor aqui, é um equipamento. Pode ser um chuveiro, pode ser um rádio, qualquer equipamento que esteja ligado à rede elétrica, tá? E esses componentes, né, que não pertencem à passagem de corrente, por exemplo, tubos, caixas, suporte, isolador, tudo que está externo ali, aquele, vamos dizer assim, a casca externa ali, você tem um equipamento elétrico, mas não é simplesmente tocando nele que você vai ser eletrocutado. Por quê?
Porque ele tem uma caixa de plástico, alguns, até notebook tem o corpo ali é metálico para fazer, principalmente os que tem aqueles da Apple, né, que tem resfriamento e passivo, né? Ele em si não vai conduzir eletricidade. É o circuito impresso ali, os componentes internos que estão interligados é que vai conduzir essa eletricidade. Beleza. Então, uma boa instalação elétrica, ela precisa o quê? De condutores de proteção para ligação à terra. No caso, à terra, porque é o seguinte, pessoal, no final das contas, o circuito, ele tá, ele vem lá da geração de energia, né? Você pega lá ali da baixa tensão, né? Na sua residência. Eu pego ali do secundário do transformador, por exemplo, na fase 220 volts, fecho o circuito com um equipamento, por exemplo, um chuveiro, e aí depois, para finalizar esse circuito, até a analogia, né? Como se fosse um circuito aí de Fórmula 1, né? Você tem a partida e a chegada, ao menos daquela volta, é a partida, né? Ou seja, quando ele completa ali o circuito. E para completar o circuito, você precisa do condutor, do equipamento, e aí ele vai fechar onde? No neutro. Só que o neutro do transformador lá do secundário, né? Inclusive, no transformador, a único que tem neutro ali é o secundário. O primário, dependendo do tipo de ligação, né? Isso é mais técnico, né? A ligação, geralmente no primário aqui no Brasil, ela é em triângulo, ou seja, só existe tensão de linha. Já o do secundário é em estrela, com o neutro aterrado. Ah, então quer dizer que esses condutores de proteção para ligação à Terra, no final das contas, eles fecham com o neutro e o neutro ele está o quê? Está ligado no Terra, né? Ah, então quer dizer que de qualquer jeito ele vai fechar a Terra. É isso que ele está querendo dizer aqui. Disjuntores magnéticos térmicos, né, ou termomagnético, são os dispositivos de proteção. Lembra que eu falei, né? Você tem a proteção, você tem o condutor e você tem o receptor, né? O que seria o equipamento elétrico aí. Então, inclusive o disjuntor ele protege a fiação, que por sua vez, né, vamos dizer assim, por consequência, ela também vai proteger o circuito, caso ela tenha sido bem projetada. O DPS é o supressor de surto, mais conhecido como para-raio de baixa tensão. Eu devo deixar claro para os senhores que o DPS ele não é um para-raio de verdade, tá? Esse é o nome, vamos dizer assim, é o nome é, é leigo que o pessoal dá, por quê? Porque o DPS, o supressor de surto, ele vai ter que estar ligado no sistema de aterramento. E o sistema de aterramento é uma das partes de um sistema maior que é conhecido como SPDA. O SPDA é um sistema de supressão contra descargas atmosféricas e, inclusive, esse sistema ele tem captação, que aí sim, a captação eu posso dizer que é um para-raio, aquele clássico que é o captor Franklin, né? E tem também o terminal aéreo. Na verdade, o terminal aéreo é como se fosse o captor Franklin, só que o captor Franklin ele tem três pontas. Já o terminal aéreo ele tem uma ponta só. Eu poderia dizer em uma analogia que ele é como se fosse a haste de aterramento, né? Aquela tipo cantoneira, só que em vez de enfincada na terra, ela é para o alto, né? Para ser captada pela descarga atmosférica. Então, o DPS, que o pessoal chama de para-raio de baixa tensão, nada mais é do que um dos elementos de um sistema maior, que é o sistema de SPDA, que tem também o aterramento como base, né? Ou seja, toda essa energia, seja do raio ou de uma flutuação de rede. Quando eu falo flutuação de rede, são níveis de tensões por vários motivos, por exemplo, um chaveamento, ou seja, fechar um circuito, né? Por vários motivos, ele se eleva acima da tensão eficaz, né, da tensão RMS, no caso nosso, que é a baixa tensão,
é o 220 volts. Daí, quando ele detecta que essa tensão ela está acima da RMS, da eficaz, ele pega e fala: opa, esse equipamento vai queimar. Ele, na verdade, se eu não me engano, é uma termorresistência. Daí ele fecha um contato e desvia toda a energia ou esse surto, né? Vamos supor que o RMS, supor não, né? O RMS normal é 220 volts, mas vamos supor que por algum motivo lá fechou um circuito e aí teve uma corrente inrush, né? Que é uma corrente alta ali, e ele chegou na casa de, sei lá, 700 volts, né? 700 volts vai muito acima do padrão, né, no nosso monofásico 220 volts. O que que vai acontecer? Aí ele fecha e desvia para a Terra o DPS, tá? Interruptores DR. O interruptor DR, ele é também o pessoal chama ele de dispositivo DR porque existe dois dispositivos. Tem o dispositivo DR que só protege contra choque elétrico e fuga de corrente, né? Que no final das contas é a mesma coisa, né? A fuga de corrente é porque essa corrente ela vai para um local que não é o circuito. Por exemplo, a ferragem da alvenaria de uma instalação elétrica em que o cabo entrou em contato ali e não deveria ter entrado em contato, tá? Aí essa corrente, ou seja, ela fugiu do circuito, o circuito em vez de ter, sei lá, estou chutando aqui 20 amperes, na verdade, desses 20 amperes, às vezes, por essa fuga de corrente, 2 amperes vai para uma estrutura que não é o circuito e só fica 18. Aí que o interruptor DR entra na jogada. Ele percebe, ele tem ali um transformador de corrente, o pessoal chama de TC. Aí ele compara a entrada com a saída. Se entrou 20 amperes, tem que sair 20 amperes. Se não sair 20, quer dizer que ou está tendo fuga de corrente, ou seja, essa corrente está indo para algum lugar que não é o circuito, que não deveria, né? Ou na pior das hipóteses, em função de acontecer isso, existe alguém tocando nessa estrutura e está sendo eletrocutada. Então, a fuga de corrente ela acontece independente se está eletrocutando ou não alguém. Mas se alguém toca nessa estrutura que ficou energizada, a eletrocução vai acontecer, tá? Os tipos de risco, né? Para a gente não tirar zero aqui, né? É o choque elétrico, é óbvio. O arco elétrico, na verdade, é a corrente elétrica, só que em alta concentração, né? O arco elétrico é porque tem uma lei que a gente, que é mais aí da elétrica e geralmente no curso, provavelmente, você deve ter estudado no curso de automação, no curso de eletrotécnica, tá? É, Lembra lá da primeira lei de Ohm, ó, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Aí o que que acontece? Geralmente a tensão ela é constante, né? CTE aqui, ó. A tensão ela é constante, 220 volts, né? Aí só sobra na equação a resistência e a corrente. Daí, quando a resistência ela tende a zero, já que sobrou a resistência à corrente, e se você isolar aqui ó, a resistência e a corrente na fórmula, as duas vão ficar multiplicando. Então, quando eu tenho uma resposta, né, que é no caso a tensão, que é constante, que é 220 volts, e eu tenho duas variáveis, e essas duas variáveis estão multiplicando, quer dizer que essas duas variáveis são inversamente proporcionais. Aí o que que acontece no arco elétrico? No arco elétrico, a resistência ela vai ficar um valor muito pequeno, tá? Aí ocorre o oposto que eu estou desenhando aqui, ó, muito pequeno. E como elas são inversamente proporcionais, a corrente ela vai estar num valor muito grande. Ou seja, quando a resistência ela tende a zero, a corrente elétrica ela vai tender ao infinito. Traduzindo isso para o português Brasil, né? O que quer dizer? Está muito matemático essa linguagem, professor. Quer dizer que quanto menor a resistência,
a corrente ela vai ficar tão alta que eu posso considerar que ela é infinita. Aí, com uma corrente muito alta, essa corrente elétrica ela vai quebrar a rigidez elétrica do espaço ali em volta e ela provoca a formação de plasma, que é o arco elétrico, que inclusive é a descarga elétrica que a gente vê aí nas tempestades. Então o arco elétrico é descarga, é raio, vamos dizer assim, que pode ser induzido. Ah, professor, por isso que o senhor disse que a instalação pode haver explosão, porque se acontece um arco elétrico e esse arco elétrico pega em alguém, numa roupa aí, ou até no caibro de uma casa, que isso já aconteceu, ele pode provocar incêndio, porque é uma corrente tão alta. É na casa, eu vi um documentário aí que um raio é na casa de 300 mil amperes. 300 mil amperes é muita corrente. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa, para entrar em parada cardíaca, ela precisa de corrente um pouco acima de 30 miliamperes. Eu vou mostrar para vocês agora em um gráfico aí. Então, o arco elétrico é isso, né? Exposição a campos magnéticos, né? Vai, um campo, você ser exposto é um risco? É, porque se você tem uma experiência aí que os físicos fizeram aí no passado, né? Inclusive o Tesla aí, né? E outros contemporâneos dele aí, ele descobriu que um condutor, né? Um fio, quando ele é energizado, ele tem potencial elétrico. E se, por exemplo, você fecha, né, a condução, ou seja, liga esse equipamento e aonde está passando essa corrente elétrica, vai aparecer em volta do fio um campo eletromagnético, ou seja, a eletricidade, a corrente elétrica, o potencial elétrico ele provoca no barramento de energia ou no condutor elétrico um campo eletromagnético em volta. Então, quer dizer que energia gera campo eletromagnético. Professor, e o contrário é verdadeiro? Isso. Ó, você está estudando, viu? Você chegou nessa conclusão aí. Peraí, então quer dizer que se eu tiver campo eletromagnético e tiver uma estrutura metálica, até um condutor por exemplo, isso acontece muito. Por exemplo, quando eu estou dando treinamento para concessionária de energia, no caso aqui a local, na atualidade é Equatorial, né? Quando eu ministrava treinamento, por exemplo, o eletricista de redes, ele trabalha a céu aberto, porque você tem uma unidade aqui em Goiânia, do Ítalo Bolonha, que ela tem uma subestação própria, tem os postes que o pessoal da Equatorial vai lá fazer o treinamento, inclusive já dei treinamento para esse pessoal, para vários eletricistas. Aí, por exemplo, se você vê que o tempo está nublado, né, que pode vir a chover, condições adversas, né, que eles chamam, você tem que imediatamente parar o serviço, parar o treinamento, né? Aí, por exemplo, você foca na teoria e você deixa a prática para uma outra hora, se o tempo melhorar, ou até mesmo para outro dia, porque eu não posso deixar. Ai, professor, mas o senhor não falou que os postes lá, os cabos eles estão desconectados da rede? Sim, eles estão desconectados da rede. Porém, se tiver uma interferência eletromagnética, ou até mesmo o risco de chover, não tem o risco de cair raio, esse raio, ou até mesmo, né, uma interferência eletromagnética, ela pode conduzir eletricidade em um condutor sem necessariamente tocar no mesmo. Ah, entendi, professor. Então, essa exposição a campo eletromagnético, né? E o da rede elétrica nossa aqui, né? Ela é tensão e corrente alternada. Campo eletromagnético alternado, já que a corrente é alternada, ele gera tensão e corrente alternada. Ah, então quer dizer que além de ser um campo magnético, ele é alternado. Como assim, professor, alternado? Alternado porque o gerador, ele tá se movendo ali, ele tem eletroímãs, e esses eletroímãs aí em contato com o rotor ali
que ele é cabeado, e o simples fato dele estar girando ali, ele está alternando o campo magnético. Diferente se eu pegar um ímã e colocar perto de um fio, eu estou induzindo campo eletromagnético em volta dele, mas só que esse campo, ele cresce uma vez e depois ele se estabiliza. Por quê? Porque ele é contínuo. Agora, se eu ficar, pego o pedaço de ímã, coloco perto do cabo, depois tiro, coloco, tiro, fico fazendo esse movimento aqui, é semelhante ao movimento que o rotor faz lá. Para você ter potencial elétrico alternado, você precisa ter campo magnético alternado também, tá? Por isso que a arquitetura, ou seja, a construção dele, ela é de propósito para ter esse campo magnético alternado para gerar energia também, beleza? E o óbvio, o outro risco aí é o incêndio, tá? Então, esse choque elétrico ele pode acontecer, ó, um percurso no corpo humano, né? Por percurso, por tipo de corrente elétrica, né? Se for uma corrente elétrica bem acima, eu sei que eu tenho uma tabela aí, ó, que mostra o limiar da dor, né? O limiar aí. Agora eu mostro para vocês a intensidade dessa corrente, tá? Essa corrente pode ser dinâmica, pode vir de um circuito. Ela pode ser estática, ou seja, é proveniente de descarregamento aí de circuitos, né? Tempo de duração, né? Ou seja, quanto mais tempo ela levar, mais risco ela vai ter sobre o seu usuário, né? Frequência da corrente, lembra que eu falei? A frequência é essa alternação. Geralmente eles chamam essa alternação de campo magnético de frequência da rede. Então, ó, essa alternância, eu falei alternação, né? Acho que eu estou até criando termos aqui, alternância. O termo, vamos dizer, o português correto aqui, né? Para eu não matar o português, essa alternância de campo magnético, ele fica girando, ou seja, ele é circular, por isso que a maioria dos motores ele tem essa arquitetura. E essa alternância, ela é chamada de frequência, né? Conhecida aí na matemática, e é uma frequência de 60 Hz. Traduzindo para o português, né, para a gente entender, esse 60 Hz quer dizer que a cada segundo, né, ou seja, 1 segundo, 2 segundos, a cada 1 segundo ele gira esse motor 60 vezes. Então, 60, 120 e assim por diante. Cada segundo ele gira 60 vezes. Então, se ele fizer essa alternância de 60 Hz, ele está girando por segundo 60 vezes, e aí ele vai gerar um campo magnético proporcional a essa alternância, tá? Ou a essa frequência aí, tá? É, Tensão ou nível de tensão, quanto maior o nível de tensão, maior o potencial elétrico e pode ser até maior a corrente elétrica, tá? Condições da pele do indivíduo, se a pele está seca, se ela está molhada, se ela está molhada, ela vai favorecer mais a condução, né? Constituição física do indivíduo, tem indivíduos que são mais propensos a tomar choque, outros não, né? Isso é uma zona cinza, viu, na nossa área aí por vários fatores aí, né? A quantidade de água que ele tem no corpo. Geralmente, um ser humano, se eu não me engano, acho que é 70% a formação aí. Mas junta essa água com os minerais que ele tem no corpo, nós somos como uma pilha, né? Vamos dizer, basicamente aí. Então depende desse balanço de água e sais aí, né, no nosso corpo aí, e pode ser que nós somos mais propensos a ser eletrocutados. Então, ó, a percepção, ó, pelo esse o IEC aqui são regras. Lembra que eu falei que tem as NBRs, né? A NBR, e lembra que as NBRs, elas são chanceladas, por exemplo, a NBR 5410, que é a regra que fala sobre instalações elétricas de baixa potência. Tem a NBR a 14039, que fala sobre instalações de média tensão, tá? Elas todas são normas internacionais, e aí essa norma internacional, ela foi elaborada por um conjunto de profissionais, né, que são membros
de uma instituição que chama I3E, né? Tudo relacionado à elétrica, o I3E que cria, né? Eles, na verdade, são membros que, né, que ao longo do tempo aí foram membros aí de universidades. Para encurtar a história, o, o I3L cria as regras, o país compra essas regras, e aí, por exemplo, o Brasil comprou, traduziu para o português e deu um número aleatório, que para instalação de elétrica de baixa tensão, ela vai se chamar NBR, Norma Brasileira 5410, né? Para média tensão, né? É, entre 1.000 volts até 34, não, 36,2 quilovolts. Eu vou chamar ela de média tensão, tá? E a NBR dela é a 14039. Então ele cria, ela já tem um tema, né? Mas ele cria um número que esse número vale aqui no Brasil. Mas saiba que existe uma norma internacional, tá? Ele compra essa norma e a NBR ela traduz e aí divulga, né, como material técnico e a norma do trabalho que valida ela. Então, esse o IEC também é uma norma, né, internacional aí. Ela diz que de 400, não, a IEC, não, essa é a norma. A IEC 479 diz que a percepção, né, você sentir aquele formigamento na pele é na casa de 5 miliamperes, tá? A tetanização é a contração muscular, ou seja, quando acontece a tetanização, por exemplo, você tem um condutor elétrico aqui, né? Vamos supor que ele tem 220 volts. Na hora que você pega nele, se eu tô com a mão encostada em outro lugar, ou às vezes até com o pé descalço, né? O que que vai acontecer? Eu eu vou criar uma diferença de potencial. Primeiro fato. Criando essa diferença de potencial, eu vou provocar uma corrente entre a mão que está segurando e o outro ponto. E a segunda coisa que vai acontecer é a chamada tetanização ou contração muscular, ou seja, quando você abre e fecha a mão aqui, você está mandando um comando do seu cérebro. A tetanização, ela vai bypassar esse comando do seu cérebro, e mesmo você comandando, abre a mão, estou sendo eletrocutado, ele não abre, por quê? Porque o músculo ele fica contraído, porque o sinal, né, o sinal ele aumentou aí, ó. Aí ele está dizendo que essa tetanização ela ocorre em corrente alternada, né? Lembra que eu falei que campo elétrico alternado, né? Entre 50, que é o lado paraguaio, e 60 Hz, que é o lado brasileiro aqui, né? De frequência, de 10 miliamperes para mulheres e 16 miliamperes para homem. Você está vendo que até o fato de você ser mulher ou homem você tem uma percepção, né, de tetanização diferente aí. A partir de 10 miliampere, você já começa a ter essa tetanização. Ó. Só que ela, assim, não é muito grave, não. Em corrente contínua, ela precisa ser bem maior, ó, 51 para mulheres, né? E 76 miliampere. Esse mili, viu? É vezes 10 a menos 3. É 76 dividido por 1.000, tá? Deixa eu ver o que mais. Parada respiratória, né? Ou seja, essa tetanização, por ela travar os músculos, ela vai também travar não só os movimentos voluntários que eu falei, né? Eu mando um comando para o meu cérebro, dependente, e aí ele abre e fecha a minha mão, né? O voluntário e o involuntário. Por exemplo, o involuntário é a nossa respiração. A gente não precisa estar pensando a todo momento, né? Inspira, respira. Ele simplesmente acontece, né? Tem um sistema, acho que é o parasimpático. Pessoal da, me perdoe aí, os médicos e enfermeiros de plantão aí, né? Eu não lembro qual que é o sistema autônomo aí, né? Mas tem um sistema autônomo que, independente se eu estiver dormindo e tal, eu vou continuar respirando. E aí, o que que ele faz? Ele também é parado, porque essa corrente elétrica ela vai bypassar esse comando e aí você vai ficar com o quê? Com parada respiratória, né? Ó, e contração dos músculos ligada à respiração, ali, o diafragma, né? Queimaduras por efeito Joule. Efeito Joule é efeito de aquecimento, tá? Fibrilação ventricular
por os músculos, aí por isso que fala que é tempo de duração, por os músculos ter ficado muito tempo, né, travado, né, tetanizado, você pode provocar uma fibrilação, ou seja, o músculo cardíaco, ele voluntariamente ele para porque é como se fosse um bug aí. É um bug no sistema, né? Ou seja, um sinal que é tantos miliamperes, né? Que é o normal ali, né? Que tem um nervo que chama cordoárias tendíneas ou tendinosas. Ele manda que a primeira batida, que geralmente é maior, é a segunda batida. É porque é o seguinte, tem a batida do coração, que ele envia sangue do coração para o cérebro, ou seja, a distância do coração até o cérebro, ela é menor. Aí tem um outro batido mais longo, que é como se fosse uma bomba que ela envia sangue, né? Aqui para o cérebro é mais rápido, né? Agora, que envia sangue do coração para o restante do corpo, ele demora mais, né? Porque ele tem que viajar para o restante do corpo, aí por isso que é tum, tum, né? Aí essa cordoária tendinosa, ela funciona por uma corrente elétrica muito fraquinha, né? E aí o que que vai acontecer? A eletricidade vai bypassar esse comando e aí o coração trava. Aí você tem que fazer a famosa massagem cardíaca. Então, ó, aí tá vendo aqui, ó, no eixo X aqui, ó, é a quantidade corrente, né, em miliampere, e no eixo Y é o tempo de duração, tá vendo, ó? O CA1 aqui, ó, se demorou até mais ou menos 0,2, não, ó, a corrente de 0,2 até 5 miliampere, 0,5 miliampere aqui, ó, é, né, vamos dizer assim, até infinitos milissegundos, não dá BO, não dá problema. Já, ó, efeitos fisiológicos não danosos, você consegue, nessa região aqui, você consegue até 200 miliamperes, dependendo da quantidade de tempo aqui, ó, em cerca de milissegundos aqui, você não sente dano, ó. Já o CA3 aqui, ó, por exemplo, 200, você recebe aqui, ó, uma corrente de 50 miliampere por um tempo de 100 milissegundos, você já, dependendo do tempo aqui, dependendo do tipo de corrente, ó, já começar a sofrer algum risco de fibrilação. Ou seja, quanto mais no eixo X, mais corrente eu tiver, e mais no eixo Y, no sentido de aumentar segundo, mais risco eu tenho, né, de ter parada cardíaca. Aí sempre é uma corrente muito fraca, né, sem risco, e vai escalando, né? Efeitos não danosos, contrações muscular, algum risco de fibrilação, né? Até o C4 aqui, ó, por exemplo, 10 mil milissegundos e durar, ó, miliampere, desculpa, né? E durar, por exemplo, 200 milissegundos ou até mais, o risco vai ser bem maior, né? Por isso que fala que depende do tempo, ó, de fibrilação, parada cardíaca e assim por diante, tá? Então, risco de arco elétrico, né? Para a gente fechar aqui essa segunda aula aqui e já finalizar essa parte aqui de risco, né? Então, ó, a passagem de corrente pelo ar, né? Lembra que eu falei que quebra a rigidez elétrica? A rigidez elétrica é o nome técnico para isolação, tá? Então, ele quebra a isolação do ar atmosférico, tá? É, Obviamente, se tiver ar, esse ar, né, o O2, ele vai ser quebrado e vai se transformar em ozônio, tá? Por isso que você sente aquele fedorzinho de fio queimado, né? É o ozônio, é o O3, tá? É curta duração, ó, menor que meio segundo, 0,5 segundos, ó, extremamente quente, né? Cerca de 200 mil graus Celsius.
né? Só para você ter uma ideia, é mais de 37 graus a gente já sente febre, né? 200 mil graus você já virou o quê? Já virou churrasco aqui, ó. Geração de centelhas incandescentes, tá? Onda de pressão, ou seja, o ar ele aquece ali, ele pressiona o ar literalmente. Por isso que ele cria aquele barulho, aquela rajada, né? Aí depende de energia liberada, ou seja, depende dessa quebra de rigidez elétrica, seja de um condutor com alto potencial elétrico em relação ao ambiente externo, seja de uma nuvem carregada em relação ao chão, que tem um potencial natural de 0 volts, tá? Os campos o campo eletromagnético aqui, ó, sobre tensões e tensões induzidas, esse campo eletromagnético ele pode provocar isso, tá? Inclusive na própria queda do arco elétrico ali, né, da corrente elétrica na forma de arco ali, vo- vai ser gerado em volta um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele é instantâneo. Teve até caso aí, não sei se você já viu aí pela internet, né? Caiu uma descarga elétrica, ela caiu bem, um jogador de futebol ele estava ali na lateral, aí não tem aquela haste que fica ali da lateral ali, né? Caiu uma descarga, ela foi tão rápida que a câmera não conseguiu captar, mas aí deu ela libera campo eletromagnético e libera também potencial elétrico pelo solo. E ele estava correndo, né? Aí na hora ele caiu no chão e aí o que que aconteceu? Deu uma DDP entre o pé esquerdo e o pé direito dele. E aí ele teve parada cardíaca, se eu não me engano, ele ainda sobreviveu esse caso aí que eu me lembro aqui, ó. Formação de carga elétrica na superfície da pele humana, fluxo de corrente circulando pelo todo o corpo, e indução elétrica, ou seja, indução de formação de corrente elétrica. Já o de incêndio, ó, sobreaquecimento dos condutores por sobrecarga, defeito na isolação ou curto-circuito, né? Arco elétrico, curto-circuito é quando você liga um condutor da fase diretamente no neutro sem ter um equipamento para dissipar essa energia. Vai acontecer a corrente de curto-circuito, uma corrente muito alta que, dependendo do valor dessa corrente, né, do quão alta ela é, ele também provoca arco elétrico naquela hora ali, tá? Aí acontece o efeito de explosão. Defeito nos equipamentos, né? Obviamente, né? Vai comprometer a estrutura dele, né? Comprometer os condutores ali de uma placa de circuito interno. A proteção, né, contra contatos diretos, né, quando você toca nas partes vivas de uma instalação, né? Quando fala parte viva, é parte que tem energia, né, potencial elétrico, não necessariamente corrente, tá? A corrente ela pode se formar depois que você toca ali, que você é eletrocutado. Lembra que a eletrocução, ela tem que ter diferença de potencial para formar corrente, porque o que vai eletrocutar você, o que vai te matar, por exemplo, não é o potencial elétrico, é a corrente elétrica que é formada pela diferença de potencial. Geralmente entre uma fase ou um neutro, né? Se for uma eletrocução entre fase e o terra ali, né? Lembra que eu falei que o neutro está ligado no terra, então é basicamente entre a fase e o terra, ou então entre duas fases, né? Que aí a diferença de potencial ela vai ser maior, viu? Só para você ter uma ideia, o potencial elétrico de um cabo de 13,8, né? Da rede de média tensão, ele por fase, né? Tem 7.965 volts. Aí a tensão entre duas fases ela tem, você multiplica por raiz quadrada de 3. Aí ela tem 7.965 vezes raiz de 3, que vai dar 13.800. Então quer dizer que esse 13,8 é entre uma fase e outra, isso. E se eu pegar e ligar as três fases, ainda é pior. Aí eu pego esse valor 13.800, multiplico por raiz de 3, vai dar na casa de 23.900, mais ou menos.
Aí esse é o potencial, a DDP, né, entre as três fases. Aí quanto maior a DDP ali, o potencial de corrente elétrica também vai ser maior, tá? No equipamento, quando a gente fala de potência, aí é diferente. Contatos indiretos, ou seja, você não vai tocar no cabo, no barramento energizado, mas você toca em uma parte que não deveria estar energizada, mas ela, né, por acaso ela está energizada, um fio desencapado, isso eu já vi acontecer demais, né? O cidadão ele vai descascar o fio, em vez de descascar só o suficiente para ele colocar dentro do borne do disjuntor, ele descasca um pedaço muito grande e aí provoca curto. Deixa eu ver o que mais aí, para a gente fechar o assunto da segunda aula aqui. Contato direto, né? Afastamento das partes vivas, né? Isolamento das partes de instalação normalmente sob tensão, interposição de obstáculos, né? Que impede que qualquer contato acidental possa ocorrer. Por exemplo, uma placa de acrílico por cima do barramento, né, é chamado de proteção suplementar. É disso que ele está falando aqui. Utilizando tensões baixas, né, não excedendo 50 volts, né. Por exemplo, nas telecomunicações, né, na clássica ali, são tensões abaixo desse valor aí, né, que ela causa ali um limiar ali de dor, ali um limiar ali na hora que fecha o circuito, mas nem tanto, tá? O de 50 volts aí. E o IDR, né, o dispositivo DR, é porque tem dois modelos. Tem o IDR, que ele insere um disjuntor, porque o disjuntor ele protege contra curto-circuito e sobrecarga. Já o dispositivo DR, ele protege contra fuga de corrente ou é, é, choque elétrico, né? Então, ele vai ter que ser ligado em série, porque o disjuntor vai proteger contra sobrecarga e curto-circuito, e o DR vai proteger contra fuga de corrente, né? Ou um choque elétrico, né? O outro nome aí. Mas eu tenho também um que chama disjuntor DR, né? Ou dispositivo diferencial residual, e ele faz esses três trabalhos. Ele trabalha como um disjuntor termomagnético e ele trabalha também como um DR, né? Tendo a proteção quando há é, uma fuga de corrente aí. Beleza. A utilização de tensões reduzidas, né, 24 volts, muito painel acontece isso. Na antiga telecomunicação, quando eu falo antiga, pessoal, é porque os circuitos de telecom não são iguais os de hoje, né? Não são iguais aos de antigamente, tá? Mesmo porque se eles fossem iguais, nem a internet funcionaria do jeito que funciona hoje, tá? Então, na época era 50 volts aí. Aí separar entre as partes vivas, nossa, olha o trava-língua aí. Inacessibilidade simultânea, né, de massas. Massa é a estrutura do equipamento, tá? E elementos condutores, que é o próprio cabo ou a trilha ali de um circuito integrado, né? É isolamento de proteção, ligação das massas à terra e dispositivo de corte automático. Beleza. Aqui tá mostrando aqui, ó, um contato indireto aqui, ó. Tá vendo? Tem a máquina de lavar, tem o fase aqui, tem um disjuntor, né? Se for monofásico, ele só tem um risco aqui, né? Tem a fase, aí ela faz o motor elétrico girar e essa DDP, ó, ela fecha com o neutro, né? Com terra, né? Que tá lá no transformador, tá? Aqui é porque essa parte do transformador aqui chamada de secundário, tá? Aí o secundário, a ligação estrela, ela tem fase A, fase B, fase C. Numa residência, normalmente é monofásico, né? Com algumas exceções, tá? E você pode ligar entre a fase e o neutro, que é o normal, ou então entre fase e fase também. Equipamentos bifásicos, equipamento trifásico, né? Um motor trifásico, por exemplo, tá? E aqui ele está mostrando que você, quando coloca uma proteção suplementar, apesar do neutro estar aterrado, você colocando uma proteção suplementar, essa corrente que provocaria a fuga, né, a eletrocução,
se ela tiver uma proteção suplementar, em vez dela passar pelo braço aqui da pessoa que está em contato aqui, está descalça, né? Ela vai direto para o sistema de aterramento e protege essa pessoa, né? É, e aqui está dizendo, mesmo assim, ó, ela pode ter uma intensidade, ela tem algum risco, tá? Só que o risco vai ser muito menor. Já se esse condutor de proteção ele está rompido, e aí, em vez do circuito, ó, a corrente vir pela fase, depois ir para o neutro, ir para o terra lá do sistema estrela, ela, né, como ele não tem a proteção aqui, ó, está interrompida aqui, o que que vai acontecer? Toda a corrente elétrica vai passar pelo braço e vai ter, por exemplo, ou ir para essa perna, a perna esquerda ou a perna direita aqui, tá? E aí o risco é muito alto, porque nessa configuração ela está recebendo toda a corrente, por exemplo, vamos supor que a corrente máxima para essa configuração aqui da máquina de lavar é de sei lá, 10 amperes. Então ela está recebendo todos os 10 amperes. A gente sabe que 10 amperes ele provoca, se lá 1000, né, 1000 volt ampere provocou 1000 não, era 10.000 miliampere, né? Miliampere pode provocar até fibrilação, né? Imagina 10 amperes. 10 amperes a pessoa aí cai, né? Cai dura aí no chão, tá? Então, quando tem esse rompimento dessa proteção aqui do circuito, ela vai receber os 10 amperes. Já nessa situação anterior, ela pode receber pouco, né? E se você tiver o DR ligado, por exemplo, né? Se você, ó, o DR, o que que ele faz? Lembra que eu falei que ele tem um transformador de corrente? Se você tiver esse DR ligado, o que que ele vai fazer? Na hora que ele percebe que ele vê que, por exemplo, está entrando 10 e é, saindo, sei lá, 18 não, né? Aí teria muito mais, né? Saindo 8, cadê esses 2 amperes? Esses 2 amperes talvez estaria indo para, né? Embora a máquina esteja toda protegida aqui, né? Tem até o condutor de proteção, sei lá, ou 10 ou 1 ampere, tá aí, estaria indo para a pessoa que está em contato aqui indireto, né? Aí o que que o DR faz? Ele, peraí, entrou 10 amperes e está saindo 8, cadê esses dois? Aí ele pega e desarma. Só para vocês terem uma ideia, o DR, o simples fato de você ligar ele, e, por exemplo, você pode até desligar da rede elétrica normal, pegar nos dois condutores, né, pegar na fase e no neutro, ele percebe essa diferença e aí ele atua. Ele desliga rapidão, sozinho. O tanto, e o ideal é você pegar ou o IDR ou o disjuntor DR que tem a sensibilidade de 30 miliamperes, tá? Então é isso, pessoal. Eu passei um pouquinho do horário, porque eu comecei um pouco mais tarde, tá? Mas cumprimos aqui com a segunda, né? A segunda aula, tá? Aí, próxima semana, aí teremos a terceira e penúltima aula aí, né? Vou falar de outros tópicos aqui pertinentes à segurança e eletricidade, tá? E aí, na quarta e última aula, lembrando vocês, além de finalizar o conteúdo, eu vou fazer uma análise junto com vocês do questionário de avaliação final, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá bom? Até mais, pessoal.